Creio que, como provavelmente muitos de vocês sabem pela experiência de perda familiar, talvez em suas próprias vidas, é inevitavelmente muito difícil lidar com o luto em qualquer momento. As palavras escaparam durante o chá da tarde. Simples, espontâneas, devastadoras. Ela foi o amor da minha vida. Aos 76 anos, o rei Charles III fez uma declaração que reverberaria pelo Palácio de Buckingham, por toda a Grã-Bretanha e pelo mundo. A confissão ocorreu durante o que deveria ter sido uma conversa privada comum. Um momento tranquilo com assessores de confiança, revendo fotografias antigas e cartas desbotadas. Mas, na era moderna, nada da realeza permanece privado por muito tempo. Em poucas horas, uma fonte do palácio vazou a bomba para a imprensa britânica. A primeira suposição? Que ele se referia a Camila. Afinal, ela é a mulher com quem ele esperou décadas para se casar. A mulher que esteve ao seu lado em meio a escândalos, humilhações públicas e as intermináveis comparações com sua primeira esposa. A mulher que, contra todas as expectativas, se tornou sua rainha consorte. Mas fontes próximas ao rei revelaram algo completamente diferente. Algo que iria desmantelar a narrativa cuidadosamente construída do romance real e expor a ferida aberta que nunca cicatrizou. Ele estava falando da princesa Diana, 27 anos após sua morte naquele túnel de Paris. O fantasma de Diana havia retornado. Não por meio de especulações de tabloides ou documentários comemorativos, mas pelas próprias palavras do rei. A confissão não foi ensaiada. Não foi estratégica. Certamente não era para ser divulgada publicamente. E foi precisamente isso que tornou tudo tão impactante, tão inegavelmente real. Por que Charles diria isso agora? Com a saúde supostamente frágil, seu reinado com apenas 3 anos de duração, e Camila finalmente aceita pelo público britânico. Por que reabrir essa ferida? O que leva um homem que passou a vida inteira a dominar a arte da descrição real a, de repente, proferir o indizível? A tempestade de reações públicas. A resposta foi instantânea e explosiva. As redes sociais foram inundadas com imagens de arquivo de Diana, seu olhar tímido sob o véu de noiva, sua caminhada solitária em frente ao Taj Mahal, sua entrevista desafiadora à BBC. Vídeos em sua homenagem acumularam milhões de visualizações em poucas horas. A hashtag Diana estava certa tornou-se um dos assuntos mais comentados no mundo todo. Um importante correspondente da realeza expressou no Twitter o que muitos estavam pensando. Isso muda tudo. Se Diana era o verdadeiro amor dele, o que Camila era o tempo todo? Um meio termo? Um prêmio de consolação? As perguntas se multiplicaram mais rápido do que o palácio conseguia lidar com elas. Os porta-vozes da família real emitiram um comunicado lacônico, sem comentários, o que só alimentou as especulações. Dentro do Palácio de Kensington, fontes relataram que o príncipe William estava profundamente desconfortável com a revelação de seu pai, enquanto o príncipe Harry, afastado e morando na Califórnia, permaneceu em notável silêncio. Mas era a reação do público que realmente importava. Para uma geração que cresceu acompanhando cada passo de Diana, que lamentou sua morte como uma tragédia coletiva, as palavras de Charles soaram como uma confirmação. Eles não estavam loucos por acreditarem que o conto de fadas tinha sido real. Pelo menos de um lado, Diana o amava desesperadamente. E agora, ao que parecia, ele finalmente admitia que, em algum lugar por trás do dever e dos protocolos, também a amava. A confissão reacendeu antigas mágoas. Se Charles realmente amava Diana, por que a tratou com tanta crueldade? Por que os casos extraconjugais? Por que o abandono emocional? Por que ele não a escolheu? A escolheu de verdade, quando importava. De repente, 27 anos após sua morte, a princesa Diana estava novamente no centro da monarquia britânica, dominando as manchetes e forçando conversas incômodas sobre amor, dever e o preço brutal de se viver por uma instituição em vez de por si mesmo. Mas para entendermos como chegamos a este momento, como um rei de 76 anos ainda pode ser assombrado por uma mulher de quem se divorciou há 3 décadas, precisamos voltar no tempo. Walter, antes do casamento, antes do conto de fadas, antes de Diana. Precisamos começar com a primeira desilusão amorosa de Charles, antes de Diana, a mulher que lhe escapou. A maioria das pessoas não sabe que, antes de Diana Spencer ou Camilla Parker Bowles, existiu Lady Amanda Knatchbull, a mulher que poderia ter mudado tudo,
Charles conheceu Amanda no início da década de 1970, quando tinha 20 e poucos anos, sob o olhar atento e aprovador de Lord Mountbatten, seu tio-avô e mentor de maior confiança. Mountbatten havia escolhido Amanda a dedo como a parceira ideal. Linhagem aristocrática, inteligente, discreto. E, o mais importante, ela compreendia o peso da responsabilidade real sem precisar que lhe explicassem. O relacionamento deles era surpreendentemente normal para os padrões da realeza. Sem perseguições de paparazzi. Nada de especulações sensacionalistas. Apenas fins de semana tranquilos. Conversas intelectuais. Livros compartilhados e cartas sinceras. Pela primeira vez em sua vida tão observada, Charles pôde simplesmente ser ele mesmo. Em 1977, ele a pediu em casamento. Estava apaixonado, ou pelo menos tão apaixonado quanto um jovem príncipe preparado para o dever poderia se permitir estar. Mas Amanda disse não. A recusa não tinha a ver com Charles pessoalmente. Tinha a ver com a instituição. Amanda tinha observado de perto a máquina real, testemunhado como ela consumia a privacidade e a individualidade. Ela enxergou a gaiola dourada como ela realmente era e escolheu a liberdade em vez da coroa. Mais tarde, ela disse que a vida lhe pareceu muito difícil e extremamente restritiva. Para Charles, essa rejeição foi uma ferida profunda. Foi a primeira vez que alguém o rejeitou, não por considerá-lo inadequado, mas sim por achar a vida na realeza insuportável. A mensagem era clara. A coroa não era um prêmio. Era um fardo. E algumas pessoas foram sábias o suficiente para fugir dele. Essa desilusão amorosa precoce moldou fundamentalmente a abordagem de Charles ao casamento. A partir daquele momento, a emoção cederia lugar à expectativa. Ele encontraria alguém adequado, alguém disposto a aceitar a prisão, alguém que preenchesse todos os requisitos institucionais. Eis que surge Diana Spencer, jovem, ingênua, tragicamente, disposta a desempenhar o papel que Amanda recusou. Mas antes de falarmos de Diana, precisamos entender a restrição que Charles enfrentava. Ele não era frio e insensível. Ele era limitado. O peso do planejamento da sucessão, das expectativas familiares e da manutenção da imagem da monarquia pairava sobre cada decisão. Sua família esperava, exigia, que ele se casasse com uma noiva virgem de origem aristocrática impecável. A imprensa exigia espetáculo e romance. A instituição precisava de um símbolo, não de uma alma gêmea. Amanda Knatchbull foi a primeira lição de perda para Charles, mas foi apenas o começo de uma vida definida por caminhos não percorridos e sentimentos não resolvidos. E então, num fim de semana no campo em 1977, por puro acaso, Charles conheceu uma garota de 16 anos chamada Diana. Ela estava lá como figura decorativa, a irmã mais nova de sua então namorada, Sarah Spencer. Ela mal se destacava como algo além de uma adolescente doce e desajeitada. Mas o destino tem um jeito de dar voltas. E quando isso aconteceu, aquela adolescente se tornaria a mulher mais fotografada do mundo, e o fantasma que assombraria Charles pelo resto da vida. O encontro que mudou tudo. No final da década de 1970, Charles namorava Lady Sarah Spencer, um relacionamento aristocrático que parecia promissor, até que Sarah cometeu o erro fatal de falar com muita franqueza à imprensa sobre seu namorado da realeza. O relacionamento esfriou rapidamente, mas, durante um encontro de fim de semana na propriedade da família Spencer, Charles conheceu a irmã mais nova de Sarah. Diana tinha apenas 16 anos, olhos brilhantes, desengonçada e extremamente tímida. Não causava nenhuma impressão como pretendente romântica. Mas anos depois, após o assassinato de Lord Mountbatten em 1979, que deixou Charles de luto e vulnerável, ele reencontrou Diana. Com 18 anos, ela oferecia algo que ele desesperadamente precisava. Simpatia descomplicada, carinho e uma admiração genuína. Para um homem perto dos 30 e sob enorme pressão para se casar, Diana representava um novo começo. Ela o admirava como ninguém o admirava há anos. Mais importante ainda, ela preenchia todos os requisitos da lista de exigências da realeza. Linhagem aristocrática, jovem, virgem, fotogênica e aparentemente submissa. O aparato do palácio entrou em ação. Diana era perfeita, ou melhor, podia ser moldada à perfeição. Era argila maleável nas mãos de uma instituição desesperada por um momento de conto de fadas para restaurar a fé pública na monarquia. Mas seria amor? Charles realmente se apaixonou por Diana? Ou simplesmente reconheceu uma combinação conveniente envolta na linguagem do romance? Olhando para trás, o namoro deles foi alarmantemente breve. Apenas 13 reuniões antes da proposta.
3. Pense nisso. 13 conversas para decidir sobre uma parceria para a vida toda sob o mais intenso escrutínio global imaginável. Charles estava se aproximando da idade em que os herdeiros do trono param de escolher e começam a se conformar. Ele precisava se casar. Diana precisava ser escolhida. Foi uma combinação feita por necessidade institucional, não por afinidade emocional. Mesmo assim, houve momentos de conexão genuína. Diana o fazia rir. Ela era irreverente na intimidade, rompendo com sua formalidade. E Charles, por sua vez, acreditava que poderia fazer o relacionamento dar certo. Ele realmente acreditava que, com o tempo, o afeto se transformaria em amor. Ele estava enganado. Ambos estavam. O noivado foi anunciado em fevereiro de 1981. O mundo celebrou. Mas, por trás das portas do palácio, a dúvida já se insinuava como a névoa da manhã. E então veio a entrevista que deveria ter parado tudo. Seja lá o que isso signifique no amor. A bandeira vermelha. Todos ignoraram. A entrevista na televisão após o anúncio do noivado deveria ser estudada nas faculdades de jornalismo como uma aula magistral sobre como revelar a verdade inadvertidamente. Um repórter perguntou ao casal recém-noivo se eles estavam apaixonados. Diana, radiante e ansiosa, respondeu imediatamente, claro! Charles fez uma pausa. O silêncio se prolongou por um instante a mais do que o necessário. Então ele acrescentou, seja lá o que isso signifique no amor. O ambiente ficou tenso. O sorriso de Diana vacilou. O jornalista mudou de assunto rapidamente, mas o estrago já estava feito. Aquelas 5 palavras, seja lá o que isso signifique no amor, ecoaram por toda a Grã-Bretanha. Alguns desconsideraram, dizendo que era apenas mais uma demonstração de intelectualismo típico de Charles. Outros sentiram um medo crescente. Diana, ao rever a entrevista mais tarde, ficou devastada. Mesmo naquela época, nos primeiros dias do noivado, ela sabia que algo fundamental estava faltando. E seus instintos estavam certos. Nas semanas que antecederam o casamento, os sinais de alerta se multiplicaram como sinalizadores de perigo. Ela descobriu uma pulseira que Charles havia encomendado para Camila, gravada com as iniciais FG. Fred e Gladys, os apelidos carinhosos que usavam um para o outro. Diana confrontou Charles. Ele não negou. Simplesmente disse que era um presente de despedida, um gesto final antes de se comprometer totalmente com o casamento. Diana queria cancelar o casamento, mas os assessores do palácio a dissuadiram, insistindo que os convites já haviam sido enviados, o mundo estava assistindo e desistir seria uma humilhação para a família real. A mensagem implícita era clara, seus sentimentos não importam. A instituição faz isso. As irmãs de Diana supostamente deram o mesmo conselho a ela. Agora é tarde demais para voltar atrás. Seu rosto já está estampado nos panos de prato. Assim, em 29 de julho de 1981, Diana Spencer caminhou pelo corredor da Catedral de São Paulo, sabendo em seu coração que o homem que a esperava não a amava de verdade. Ela sorriu. Ela acenou. Ela se tornou um ícone global, mas ela já estava com o coração partido. Aquele casamento não foi o início de uma história de amor. Foi a cena inicial de uma tragédia. 1 bilhão de testemunhas de uma bela mentira. 750 milhões de pessoas em todo o mundo assistiram ao casamento. De Tóquio a Toronto, de Sydney a São Paulo, o mundo parou para testemunhar o que os jornais chamaram de o casamento do século. Diana chegou com um vestido de tafetá de seda marfim, com uma cauda de 7,6 metros. Ela parecia a princesa dos sonhos de qualquer garotinha. Charles estava no altar, trajando o uniforme completo da marinha, o epítome da dignidade real. Foi perfeito. Mas não foi bem assim. Mesmo durante a cerimônia, as falhas começaram a aparecer. Diana, nervosa e sobrecarregada, confundiu o nome completo de Charles, chamando-o de Philip Charles em vez de Charles Philip. Charles, por sua vez, esqueceu-se de beijar a noiva no altar, uma quebra de tradição que exigiu um lembrete constrangedor. Esses momentos foram minimizados como nervosismo, erros adoráveis que davam ao casal um ar mais humano. Mas, olhando para trás, eles foram simbólicos. Mesmo no primeiro ato do conto de fadas, a realidade continuava a se intrometer. A recepção foi suntuosa. A lua de mel foi a bordo do iate Real Britânia, e depois no castelo de Balmoral, na Escócia. Para o mundo exterior, era perfeito. Mas, de acordo com relatos posteriores de Diana, Charles levou fotografias de Camila em sua lua de mel. Ele usava abotoaduras com 2C entrelaçados em relevo, um presente de Camila. Quando Diana o confrontou, Charles teria dito, não seja boba, ela é só uma amiga. Diana sabia que não era bem assim.
E a solidão que definiria seu casamento começou imediatamente. O casamento não foi uma celebração do amor. Foi um espetáculo público encenado por uma instituição milenar, desesperada por relevância na era moderna. Dois completos estranhos estavam diante de 1 bilhão de testemunhas e prometeram para sempre. Mas, dentro do Palácio de Buckingham, estavam prestes a embarcar numa vida de expectativas incompatíveis, escrutínio implacável e uma intimidade que se desfazia rapidamente. O casamento não estava apenas começando. Tudo já estava terminando. O casamento foi apenas o primeiro vislumbre, para o mundo, de uma tragédia em curso. Por um breve momento, porém, o nascimento de seus filhos pareceu oferecer esperança. Certamente, a paternidade os uniria. Certamente, a responsabilidade compartilhada pelos herdeiros do trono fortaleceria seus laços, mas não fortaleceu. Na verdade, a chegada de William e Harry apenas expôs as fragilidades da relação de forma mais evidente. Os herdeiros chegam, mas o distanciamento aumenta. Em junho de 1982, Diana deu à luz o príncipe William. Toda a nação se alegrou. O herdeiro do trono havia chegado, assegurando a linha de sucessão. 2 anos depois, nasceu o príncipe Harry. Desespero, como a tradição real o apelidou cruelmente. Para a Grã-Bretanha e a Commonwealth, foi um triunfo. O conto de fadas havia produzido príncipes. Mas, dentro do casamento, a maternidade trouxe tanto propósito quanto uma dor profunda. Diana se entregou à maternidade com uma intensidade feroz e revolucionária. Ela era participativa como nenhuma outra mãe da realeza havia sido antes, insistindo em levar William em viagens oficiais, trocando fraldas pessoalmente e sentando no chão para brincar com os filhos. Ela queria que eles tivessem infâncias normais, ou o mais normais possível, dadas as circunstâncias. Charles, criado na frieza e formalidade da educação real de meados do século, parecia distante em comparação. Ele amava seus filhos, mas demonstrava isso de forma diferente. Por meio do dever, garantindo a educação deles, preparando-os para seus papéis. Ele não era frio, mas também não era afetuoso como Diana. De acordo com várias biografias, Charles ficou visivelmente desapontado quando Harry nasceu. Ele esperava que fosse uma menina. Diana lembrou-se mais tarde da reação dele com amargura. Ele disse, "Ah, é um menino!" e saiu. Foi isso. Nada de maravilhoso, nada de comemoração, apenas decepção. Não tinha nada a ver com gênero. Era uma questão de distância. Quando Harry chegou, Charles já havia se desligado emocionalmente do casamento. Sua atenção, seu afeto, seus pensamentos íntimos, tudo estava em outro lugar. Eles estavam com Camila. Apesar de ter se casado com Diana, apesar da atenção mundial, apesar de ter 2 filhos, Charles havia retomado discretamente seu relacionamento com Camilla Parker Bowles. O caso, que era anterior ao seu casamento, nunca havia realmente terminado. Simplesmente desapareceu, Diana descobriu. Amigos dizem que ela ficou arrasada, mas não surpresa. Eu me sentia como nada mais do que uma égua reprodutora, confidenciou ela a uma amiga próxima. Meu trabalho era produzir herdeiros. Depois de cumprir essa função, eu me tornava irrelevante. O abandono emocional que Diana experimentou durante e após suas gestações foi profundo. Ali estava ela, desempenhando o dever real mais importante, assegurando a sucessão e ainda assim nunca se sentira tão sozinha. Conforme Charles se reaproximava de Camila, a solidão de Diana se transformou em algo mais. Desafio. Ela não era mais a adolescente tímida manipulada para um casamento sem amor. Ela era a princesa de Gales, adorada por milhões, e não queria mais ficar em silêncio. O ponto de ruptura de Diana. Eu quero meu marido. O confronto aconteceu em uma festa de aniversário em 1989, uma comemoração para a irmã de Camila. Diana não deveria ter comparecido, mas compareceu e, num momento de impressionante coragem, dirigiu-se diretamente a Camilla Parker Bowles. Segundo várias testemunhas, Diana disse, em voz baixa, mas firme. Eu sei o que está acontecendo entre você e Charles. Só quero que você saiba disso. Camilla, completamente pega de surpresa, respondeu. Você tem tudo o que poderia desejar. O que mais você precisa? A resposta de Diana tornou-se lendária. Eu quero meu marido! Aquele momento, espontâneo, não autorizado, cru, marcou uma virada. Diana parou de fingir. Ela começou a assumir o controle de sua narrativa de maneiras que chocaram e horrorizaram a elite do palácio. Ela falou abertamente sobre suas lutas contra a bulimia, a depressão e os pensamentos suicidas. Colaborou com o autor Andrew Morton na explosiva biografia Diana, Sua Verdadeira História, que revelou os horrores íntimos de seu casamento. E então veio a opção nuclear.
a entrevista para o programa Panorama da BBC em 1995. Assistido por 23 milhões de pessoas só no Reino Unido, Diana proferiu a frase que definiria seu casamento para sempre. Bem, éramos 3 neste casamento, então estava um pouco cheio. O impacto foi sísmico. O palácio ficou atônito. A rainha Elizabeth teria ficado furiosa com o que considerou uma traição ao protocolo real. Os assessores de Charles se esforçaram para minimizar os danos. Mas e o público? O público acolheu Diana. Ela não era mais apenas uma princesa. Ela era uma sobrevivente, uma porta-voz da verdade. Uma mulher que se recusava a sofrer em silêncio. Sua vulnerabilidade se tornou sua força. A monarquia não tinha um manual para isso. Durante séculos, a realeza manteve o poder através do mistério e da distância. Diana quebrou esse modelo. Ela usou a autenticidade como arma e funcionou. Ao dizer a sua verdade, Diana tornou-se intocável perante a opinião pública. O palácio podia destituí-la de títulos, excluí-la de funções oficiais, mas não podia diminuí-la aos olhos do povo. Ela tinha agido por conta própria. E o mundo a amava por isso. Após a entrevista de Diana ao programa Panorama, a ilusão foi irremediavelmente destruída. A própria rainha Elizabeth finalmente interveio, escrevendo cartas formais tanto para Charles quanto para Diana, insistindo que se divorciassem o mais rápido possível. A separação oficial foi anunciada em dezembro de 1992, mas o divórcio em si levou mais 4 anos de negociações dolorosas. Foi finalizado em agosto de 1996. Os termos foram severos. Diana perdeu o título de Sua Alteza Real, uma despromoção simbólica orquestrada por conselheiros do palácio que queriam diminuir seu status. Ela manteve seu apartamento no Palácio de Kensington e a guarda compartilhada de William e Harry. Mas, formalmente, ela não era mais da realeza. Contudo, ela permaneceu, inegavelmente, a princesa do povo. O acordo financeiro foi substancial para os padrões comuns. 17 milhões de libras em parcela única, mas modesto em comparação com a vasta riqueza da coroa. Mais dolorosa do que a perda financeira foi a perda de dignidade e influência. Diana desejava continuar a desempenhar um papel na vida pública, talvez representando a monarquia em missões humanitárias. Em vez disso, recebeu silêncio e exclusão. Enquanto isso, Charles iniciou o lento e calculado processo de reabilitar a imagem de Camila e integrá-la à sua vida pública. Cada aparição com ela gerava controvérsia. Cada fotografia era minuciosamente analisada. Mas Charles era paciente. Ele esperara décadas por Camila. Podia esperar mais tempo. Diana, por sua vez, inaugurou um novo capítulo marcado pela independência. Sem as amarras do protocolo real, dedicou-se ao trabalho humanitário com renovada paixão. Campanhas contra minas terrestres em Angola, ativismo contra a AIDS, visitas às zonas de guerra. Ela estava construindo um legado fora dos muros do palácio. A instituição queria que ela fosse esquecida. O povo se recusou a deixar isso acontecer. O último verão de Diana. Amor, liberdade e tragédia. Após o divórcio, Diana encontrou companhia no Dr. Hasnat Khan, um cirurgião cardíaco britânico-paquistanês que ela descrevia como seu senhor. Maravilhoso. Durante 2 anos, eles mantiveram um romance secreto. Segundo relatos, Diana o amava profundamente e chegou a considerar a conversão ao islamismo e a mudança para o Paquistão para ficar com ele. Mas as pressões se mostraram insuportáveis. A atenção incessante da mídia, as preocupações com a segurança, as complexidades culturais. Quando o relacionamento terminou, Diana ficou com o coração partido mais uma vez. Então surgiu Dodi Fayed, filho do bilionário Mohammed Al Fayed. Charmoso, extravagante e despreocupado, Dodi envolveu Diana em um romance de verão no Mediterrâneo. Eles navegavam em iates de luxo, jantavam em restaurantes exclusivos e sorriam sob o sol enquanto paparazzi os perseguiam em todos os portos. O mundo estava obcecado. Os tabloides espalhavam rumores de noivado, gravidez e vingança contra a família real. Cada foto valia milhares. Cada momento era monetizado. Diana havia escapado do palácio, mas não do preço da fama. Na verdade, a atenção havia se intensificado. Ela era perseguida diariamente, implacavelmente. Então veio Paris. 31 de agosto de 1997. Fugindo de uma multidão de fotógrafos, Diana e Dodi entraram no túnel da Ponte del Alma no banco de trás de uma Mercedes, conduzida em alta velocidade por um homem com excesso de álcool no sangue. Momentos depois, o carro colidiu contra um pilar de concreto em alta velocidade. Dodi morreu instantaneamente. Diana ficou gravemente ferida e foi declarada morta às 4 da manhã.
Diana, princesa de Gales, morreu em um acidente de carro, e seu companheiro, Dodi Fayed, também faleceu. A mulher mais amada do mundo se foi, e o mundo parou. O silêncio do palácio e a fúria do público. Logo após a morte de Diana, a família real estava no castelo de Balmoral, na Escócia. Durante dias, não houve declaração pública, nenhuma bandeira a meio mastro no palácio de Buckingham, nenhum reconhecimento da dor que consumia a nação. O silêncio era como um abandono. Milhares de pessoas lotaram os portões do Palácio de Kensington, depositando flores, chorando e exigindo que a família real demonstrasse alguma emoção, algum reconhecimento do que havia sido perdido. Os tabloides estamparam manchetes brutais. Onde está a rainha? Mostre que se importa. Fale conosco. O primeiro-ministro Tony Blair, percebendo a crescente fúria, fez um discurso que capturou perfeitamente o sentimento nacional. Ele chamou Diana de princesa do povo, uma mensagem clara para a coroa de que Diana não lhes pertencia mais. Ela pertencia a todos os outros. Finalmente, sob imensa pressão, a família real retornou a Londres. A rainha Elizabeth fez um raro pronunciamento televisionado. Testemunhamos, em toda a Grã-Bretanha e no mundo inteiro, uma imensa expressão de tristeza pela morte de Diana. Charles insistiu em viajar pessoalmente a Paris para acompanhar o corpo de Diana de volta para casa. Uma decisão tomada contra a recomendação da família real, mas que demonstrou genuíno pesar. No funeral, Charles fez outra escolha sutil, porém significativa. Ele vestia um terno azul marinho em vez do tradicional preto matinal. Diana certa vez lhe dissera que adorava como ele ficava de azul marinho. Seja por rebeldia ou remorso, foi uma homenagem discreta que não passou despercebida. O funeral foi assistido por cerca de 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo. Elton John apresentou Candle in the Wind, uma versão reescrita para Diana. Seu irmão, O'Conor Spencer, fez um discurso fúnebre comovente que mal disfarçava seu desprezo pela forma como a família real havia tratado sua irmã. Charles manteve-se impassível durante todo o tempo, mas fontes próximas dizem que ele estava devastado, não apenas pela perda, mas também pela culpa, porque ao perder Diana, ele perdeu mais do que uma ex-esposa. Ele perdeu a mulher que poderia tê-lo amado incondicionalmente, se ao menos ele tivesse permitido. A longa jornada rumo à aceitação, o surgimento de Camilla. Durante anos após a morte de Diana, Camilla Parker Bowles permaneceu persona non grata. Ela foi culpada, vilipendiada e mantida longe dos olhos do público. As equipes de relações públicas do palácio a tratavam como um problema, não como uma futura rainha. Mas Charles nunca vacilou. Ele amava Camilla, sempre amou, e estava determinado a trazê-la de volta à vida da realeza, não importando quanto tempo levasse. A reabilitação foi lenta e metódica. Em 1999, Charles e Camilla foram fotografados juntos, saindo do Ritz, um lançamento discreto e cuidadosamente orquestrado. Nos anos seguintes, ela começou a frequentar eventos de caridade, reuniões familiares e, eventualmente, cerimônias reais. A rainha Elizabeth manteve-se fria com Camilla durante anos, recusando-se até mesmo a encontrá-la publicamente. Mas em 2005, após décadas de escândalos, Charles e Camilla finalmente se casaram em uma pequena cerimônia civil no Windsor Guildhall. A rainha não compareceu ao casamento em si, conforme estipulado, mas ofereceu a recepção posteriormente. Foi um sinal. A guerra havia terminado. Camilla podia ficar. No entanto, Camilla jamais seria chamada de Princesa de Gales. Esse título, tanto espiritual quanto emocionalmente, sempre pertenceria a Diana. Em vez disso, ela se tornou Duquesa da Cornualha, um papel mais discreto que a manteve longe de comparações diretas. Mesmo após ser declarada rainha consorte com a morte da rainha Elizabeth, em 2022, Camilla manteve um perfil discreto. Ela mantém uma residência privada, prefere a solidão aos espetáculos e nunca buscou ativamente a coroa. Ela simplesmente queria Charles e, depois de todos esses anos, toda a dor, ela o teve. Mas, à medida que Charles entrava na casa dos 70 anos e ascendia ao trono, algo mudou. Seus discursos tornaram-se mais reflexivos. Seu comportamento suavizou-se. Ele falava com mais frequência do passado, das oportunidades perdidas, das feridas que nunca cicatrizaram completamente. E então veio a confissão. A confissão que mudou tudo. Aconteceu durante o que deveria ter sido uma tarde comum. Um chá em uma das residências particulares de Charles, rodeado por assessores de confiança. Eles estavam examinando fotografias antigas, separando objetos para um arquivo real. Charles pegou uma fotografia de Diana, tirada nos primeiros anos de seu casamento. Ela estava rindo, com a cabeça jogada para trás em genuína alegria.
Segundo o assessor, que mais tarde vazou a história, Charles ficou olhando para a foto por um longo tempo. Então, quase como se falasse consigo mesmo, ele disse baixinho: "Ela foi o amor da minha vida." O silêncio tomou conta da sala. Ninguém sabia como reagir. Charles não deu mais detalhes, simplesmente colocou a foto de volta na caixa e seguiu em frente. Mas aquela frase, aquelas 7 palavras, não puderam ser contidas. Em poucos dias, a história vazou para a imprensa britânica. E em poucas horas, tornou-se notícia mundial. As implicações foram impressionantes. Se Diana era o amor da vida dele, o que isso fazia de Camila? Um compromisso? Uma companhia confortável? O palácio se recusou a comentar, o que só alimentou as especulações. Fontes próximas a Camila relataram que ela ficou atônita, mas não surpresa. Um ex-funcionário disse que ela sempre soube que Diana guardava uma parte de Charles que ela jamais conseguiria alcançar. Mas ouvi-lo dizer isso em voz alta é diferente. A confissão não tinha a ver com reatar nenhum relacionamento. Diana se foi há 27 anos. Tratava-se de arrependimento, de reconhecer que até mesmo os reis convivem com dúvidas, de admitir que dever e desejo nem sempre andam juntos. Pessoas próximas a Charles dizem que ele é atormentado por como tudo aconteceu, que ele amava Camila profundamente. Sim, mas Diana representava algo completamente diferente. Um caminho não trilhado, uma possibilidade perdida. Uma tragédia que ele poderia ter evitado se tivesse sido mais corajoso, mais livre ou simplesmente diferente. Será que sempre foi Diana? Enquanto o mundo processa a confissão de Charles, uma pergunta domina todas as conversas, todos os artigos de opinião, todos os debates nas redes sociais. Será que sempre foi Diana? Alguém pode amar 2 pessoas ao mesmo tempo? Camila pode ser sua parceira enquanto Diana permanece seu coração? Ou será que um amor sempre ofusca o outro? Alguns comentaristas da realeza argumentam que a admissão de Charles foi um erro catastrófico. Que isso mina tudo o que ele construiu com Camila e desestabiliza sua já frágil imagem pública. Outros acreditam que foi o momento mais sincero de toda a sua vida. Um vislumbre do homem por trás da coroa. A ideia de que Diana era seu verdadeiro amor muda tudo. O namoro arranjado, o casamento frio, os casos extraconjugais, o divórcio. Até mesmo a forma como ele lamentou a morte dela. Durante anos, Charles foi retratado como o vilão desta história. O marido infiel que destruiu um conto de fadas. Mas talvez ele seja algo mais complexo. Um homem dividido entre 2 mulheres. 2 mundos. 2 tipos de amor. Camila ofereceu conforto, estabilidade, compreensão e lealdade. Ela o conheceu antes do mundo todo. Ela o aceitou sem ilusões. O amor deles era silencioso, reservado e duradouro. Mas Diana era um raio. Fogo, juventude, possibilidade. A mulher que poderia tê-lo completado se as circunstâncias tivessem sido diferentes. Se o dever não tivesse interferido. Se ele tivesse sido forte o suficiente para escolhê-la por completo. E para Charles, talvez seja esse relâmpago. O amor que arde com mais intensidade e termina tragicamente. Que deixa a marca mais profunda. O peso de uma coroa e de uma consciência. No fim das contas, esta não é uma história que podemos julgar de fora. Não cabe a comentaristas ou historiadores decidir qual amor foi verdadeiro ou qual mulher merecia mais Charles, Cable, William e Harry, que perderam a mãe, e agora precisam conciliar a confissão do pai com suas próprias memórias e luto. Cabe ao público que acompanhou o desenrolar dessa saga ao longo de 5 décadas. Quem se envolveu emocionalmente com a dor de Diana, a paciência de Camila e as escolhas angustiantes de Charles? E, acima de tudo, é por Charles, um homem que passou a vida inteira vivendo para uma instituição. Tomar decisões baseadas em expectativas em vez de emoções. E agora, em seus últimos anos, finalmente admitir o que perdeu ao longo do caminho. Talvez o aspecto mais trágico de toda essa história seja o quão evitável tudo isso poderia ter sido. Se Charles tivesse tido permissão para se casar com Camila na década de 1970, Diana jamais teria sido arrastada para esse pesadelo. Ela teria se casado com outra pessoa, vivido uma vida mais tranquila, talvez até encontrado o amor que tanto buscava. Mas a monarquia exigia um espetáculo. Precisavam de uma noiva virgem, um casamento de conto de fadas, um herdeiro e um reserva. Precisavam de simbolismo, não de sinceridade. E assim, 3 vidas foram destruídas no altar do dever. Charles conquistou sua coroa, mas veio acompanhada de fantasmas dos quais não consegue escapar. Camila teve seu rei, mas viverá para sempre à sombra de Diana. E Diana? Diana pagou o preço final, morrendo aos 36 anos enquanto tentava escapar das câmeras, em busca de amor e liberdade que nunca encontrou. Um amor que assombra um reino,
O rei Carlos III reina sobre o Reino Unido, mas seu reinado sempre carregará o eco de uma mulher sepultada sob um mar de flores em uma pequena ilha na propriedade de Althorp. Uma mulher amada por milhões, uma mulher que ele não conseguiu salvar, uma mulher que ele finalmente, tardiamente, reconheceu. Ela foi o amor da minha vida. 7 palavras, décadas depois, mas finalmente ditas. Resta saber se essa confissão trará paz a Charles ou simplesmente reabrirá antigas feridas. Se ela honrará a memória de Diana ou a complicará ainda mais. Cabe a cada um de nós decidir. Mas uma coisa é certa. O legado da princesa Diana perdura, não apenas no trabalho humanitário que ela iniciou, não apenas em seus filhos que perpetuam sua compaixão e autenticidade, mas também no coração do homem que um dia usou a coroa do dever enquanto sonhava com uma vida diferente. O conto de fadas terminou há muito tempo, mas a verdade ainda está se revelando. E talvez, depois de todos esses anos, fosse isso que Diana mais merecia. Não a perfeição, mas a honestidade. Não uma coroa, mas a verdade. Finalmente, ela conseguiu. O que você acha? Charles estava realmente apaixonado por Diana? Ou essa confissão é apenas o arrependimento de um homem mais velho relembrando caminhos não percorridos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história te emocionou, curta, compartilhe e inscreva-se para mais análises aprofundadas das histórias reais por trás das manchetes da realeza. A coroa pode brilhar, mas a verdade por trás dela é muito mais fascinante e comovente do que qualquer conto de fadas.